Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Mateus capítulo 5, irmãos. Abra comigo em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 14. Eu estava num momento de oração nessa manhã, em alguns textos, eu creio que o Senhor trouxe para que eu pudesse compartilhar, com você aqui nessa manhã. Em Mateus capítulo 5, verso 14, Mateus capítulo 5, verso 14, a palavra do Senhor diz que eu e você, nós somos a luz do mundo. Amém, irmão? Você pode dar um glória a Deus por isso, irmãos? Você entende o que é ser a luz do mundo, irmãos? Ele começa dizendo, olha, vós sois a luz do mundo. Ele não está dizendo que se você se santificar, se você se preparar, se você fizer isso ou aquilo, não. Ele está dizendo, olha, vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Irmãos, e eu e você, nós precisamos, em nome de Jesus, nos sentir como tal. Eu e você, nós precisamos de nos convencer que realmente eu e você, nós somos a luz do mundo. O Senhor, Ele precisa, através da minha vida, irmãos, Ele precisa iluminar, Ele precisa expressar algo, a essa geração que eu e você nós vivemos. Nós carregamos essa responsabilidade de trazer luz. E a luz, irmãos, ela é algo maravilhoso. A luz, ela é maravilhosa, irmãos. Imagina que você entra num quarto ali da sua casa à noite, e com a luz apagada, E quando você vai ali no interruptor e você acende aquela luz ali, você começa a ver um cenário totalmente diferente. E a gente valorizamos muito, a luz. Nós precisamos valorizar a luz, mas talvez se torne algo tão assim, que a gente não valoriza como deveria ser valorizado. E talvez assim o nosso posicionamento conosco mesmo não seja diferente. Talvez você, com certeza, todos nós aqui, nós já havíamos lido esse texto. E com certeza, eu e você, que nós cremos na Escritura, talvez nós não demos tanto valor a isso, Então nós carregamos essa responsabilidade. Ele continua dizendo assim, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Imagina eu e você como sendo uma candeia, que um dia eu e você, nós fomos acesos. Vamos trazer aqui para o goianês aqui. Imagina eu e você, como se nós fôssemos uma lamparina, E num dado momento na nossa vida, irmãos, que até então não havia luz em nós, mas o Senhor, Ele olhou, Ele viu aquela lamparina e Ele decidiu vir ali, através do teu Espírito Santo de Deus, E Ele decidiu acender aquele pavio, é isso? Aquele pavio ali, irmãos. Então uma luz começou a brilhar ali naquele lugar, através da nossa vida. E hoje nós carregamos essa luz. E você pode ter certeza disso, que essa luz, ela está acesa aí na sua lamparina.
porque foi essa luz que te trouxe aqui nessa manhã. Foi essa luz que nos trouxe aqui nessa manhã. É essa luz que ainda, existe em nós, em alguns em uma proporção menor, mas em outros talvez em uma proporção maior. Mas a luz do Senhor ainda brilha no nosso interior, amém, irmãos? E Ele vem, irmãos, com um objetivo, não para colocá-la debaixo de um alqueire, não para colocá-la debaixo de um lugar que ela não vai iluminar, não. Essa luz, ela foi acesa na minha e na sua vida com o objetivo de iluminar a casa inteira em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então esse é o objetivo dessa luz que foi acesa em nós. E eu e você, nós precisamos nos alegrar com isso, com essa informação, com essa verdade. Ele continua dizendo assim: assim brilhe também. Ele faz essa comparação. Olha, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Olha que coisa tremenda. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Com qual objetivo, irmãos? Para que eles vejam as nossas obras e que o nome do Senhor seja glorificado. Então essa responsabilidade de fazer com que o nome do Senhor seja glorificado é nossa. Essa luz foi acesa para que o nome do Senhor ele fosse glorificado através da minha vida e através da sua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Agora eu e você, irmãos, nós precisamos pôr, todos os dias nós precisamos pôr querosene ali na lamparina. Amém? Eu e você, nós temos que dar a devida manutenção ali naquela lamparina, para que o fogo ele continue sendo aceso, para que a luz ela possa se resplandecer de uma maneira eficaz, de uma maneira em que toda a casa seja iluminada em nome de Jesus. Amém, irmãos? O objetivo é que a luz ela alcance todos os cômodos da casa, alcance todos os lugares em nome de Jesus, de maneira eficaz. Agora, para que isso aconteça, irmãos, abra comigo lá em Mateus, volta um pouquinho em Mateus capítulo, um pouquinho para frente, Mateus capítulo 7. A nossa luz, ela precisa fazer com que o Pai seja glorificado, amém? Mateus capítulo 7, verso 24. Agora, para que essa luz, irmãos, essa luz ela seja eficaz, para que essa luz ela glorifique o nome do nosso Pai, para que o nome do Senhor seja glorificado, essa luz ela precisa ser eficaz, ela precisa. Agora isso só acontece, irmãos, quando as nossas vidas, nós estamos edificados no Senhor. Eu anotei aqui agora, para que a nossa vida ou as obras expresse a glória de Deus, nós precisamos estar bem edificados. Nós precisamos estar bem edificados. E a edificação, ela vem em ouvir e praticar a palavra de Deus. Aqui, se você for ver aqui no capítulo 7, verso 24, ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, ele será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios,
Olha as pressões aí, irmãos, olha as situações adversas. Sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, ou contra aquela lamparina, que não apagou, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Amém, irmãos? Então a nossa vida, irmãos, ela precisa estar edificada sobre essa rocha. Agora, o que faz com que a minha vida e a sua vida seja edificada sobre a rocha e não ser apenas um ouvinte da palavra de Deus? E não ser apenas um ouvinte da palavra de Deus, mas precisa, viver uma vida na prática da palavra de Deus. Da prática da palavra de Deus. Mas para que tudo isso aconteça, eu preciso partir do princípio de que a Bíblia, irmãos, ela é a palavra de Deus. A minha edificação, a edificação da minha vida, ela passa por ouvir e praticar a palavra de Deus. É ouvir e praticar a palavra. Agora, para que isso aconteça, eu preciso partir de um princípio e entender que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela expressa os pensamentos de Deus. Ela expressa os pensamentos de Deus. Então, quando eu olho para a palavra e eu leio a palavra, eu começo a ser edificado pela palavra quando eu entendo que essa palavra é uma expressão da vontade de Deus para a minha vida. Amém, irmãos? É uma expressão da vontade de Deus para a minha vida. Todos nós aqui, nós temos consciência disso, irmãos, que a palavra, ela é de Deus. Mas agora, irmãos, eu preciso entender que ela tem um papel na minha vida. Amém? Ela tem um papel, a palavra de Deus, ela tem um papel na minha vida. O desejo do Senhor para nós, para mim e para você, como filhos dele, é que eu e você, nós resplandeçamos essa luz, a glória de Deus. Para isso, eu preciso estar ouvindo e praticando a palavra de Deus. Eu preciso estar ouvindo e eu preciso estar praticando a palavra de Deus. Agora, para ouvir e praticar a palavra de Deus, eu preciso entender que a Bíblia, ela é a palavra. Ela é a palavra e ela tem um papel na minha vida, que expressa a vontade de Deus para mim. Então é muito importante, irmãos, que haja esse alinhamento. Eu sou uma candeia, eu sou uma lamparina, existe uma luz em mim, Agora, para que essa luz ela resplandeça, eu preciso estar edificado na rocha, que é o Senhor, que é Cristo. Essa edificação, ela vem com esse entendimento de que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, Entendendo que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, eu preciso não ser apenas ouvinte, mas eu preciso ser praticante da palavra de Deus. Agora, as minhas ações, essa prática, irmãos, ela precisa vir debaixo de uma direção.
Existe uma maneira de se fazer a vontade de Deus. Existe uma maneira com que o Senhor deseja que eu, me expresse. Eu não posso sair fazendo as coisas da minha maneira, as coisas do meu jeito. Se eu e você nós abrimos ali em Jeremias 29, 11, ele diz: olha, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Então o Senhor, irmãos, Isaías 55, abre comigo lá em Isaías 55, porque nós pensamos, irmãos, de uma maneira. Isaías 55, verso 7, muito conhecido nosso, mas assim, nós temos um conceito de edificação. Isaías 55, 7, nós temos um conceito de edificação, nós pensamos de uma maneira, Então, se eu perguntar para você hoje, como que se constrói uma casa? Como que se constrói uma casa? Como que se edifica uma casa? Para quem não é pedreiro aqui, Mas todos nós aqui, nós temos um conceito, nós temos uma ideia de como se edifica uma casa, como se constrói uma casa. Mas a maneira com que eu penso, irmãos, o meu conceito, nem sempre está correto. Nós temos uma ideia, nós temos um conceito, mas certamente, se eu e você, nós estivermos sozinhos ali para levantar uma casa, edificar uma casa, construir, certamente nós vamos errar muito. Porque nós temos uma ideia, nós pensamos que é de uma maneira que se constrói uma casa, mas na prática, irmão, na prática é diferente. Por isso que nós não podemos ser apenas ouvintes. Nós precisamos ser praticantes, porque a prática vai nos ensinar muito. Amém, irmãos? A prática, ela vai nos ensinar muito. Agora eu preciso entender, irmãos, que ele diz aqui no verso 7, verso 8 de Isaías 55, diz assim, porque os meus pensamentos, eles não estão falando que nós estamos os nossos pensamentos, eles são parcialmente certos. Não, ele falou, olha, o Senhor falando, olha, os meus pensamentos, eles não são os vossos pensamentos. Eles não são. É como se o Senhor viesse e falasse, não, o que você está pensando aí, meu filho, está tudo errado. Passa a régua e vamos começar do zero. Vamos começar do zero. Não se edifica desse jeito. Não começa uma casa pelo alicerce. Não se começa, porque todos nós pensando, começa do alicerce, Eu acho que não, Começa lá na planta, não é, irmãos? Tem uma planta, tem um esboço, Não sei, talvez não é nem na planta. Às vezes começa lá no sonho que a pessoa tem para construir uma casa, Então, assim, você entendeu? Então, assim, cada um tem um conceito, irmãos. Cada um pensa que se faz de uma maneira. Agora, quando nós olhamos para a palavra, irmãos, não existe várias maneiras. Não, existe uma maneira só. A palavra, ela não muda. Desde quando o mundo é mundo, desde quando o Senhor fez a terra, a palavra, ela é imutável. Ela não muda. O procedimento é um só, irmãos. O caminho, ele é um só. A direção, ela é uma só. Agora, olhando para Isaías aqui, eu entendo, irmãos, que precisa haver uma adequação da minha vida, dos meus pensamentos com os pensamentos de Deus, das minhas vontades com a vontade de Deus. Por isso que eu preciso entender que a Bíblia,
ela é a palavra de Deus, e eu preciso estar convencido disso, porque se eu não estiver convencido disso, eu não vou me submeter a essa verdade, irmãos. Nós não vamos abrir mão dos nossos pensamentos, nós não vamos abrir mão dos nossos conceitos, daquilo que nós achamos que é. Nós vamos, insistir na nossa maneira de pensar. Mas a palavra, ela vem aqui como uma verdade absoluta de Deus, dizendo: olha, os seus pensamentos são diferentes dos meus pensamentos. Os vossos caminhos, eles são diferentes dos meus caminhos. Eles não são, nem parecidos não são. Eles são diferentes. Parece que fica longe assim do céu agora, parece, não fica, irmão? Parece que é uma coisa assim. Só o Espírito Santo para nos ajudar, irmãos, né? O que nós precisamos, irmãos, é abrir o nosso coração, amém, irmãos? Abrir o nosso coração e pedir para que o Senhor nos ajude, amém? Fala: Senhor, me ajude, me perdoa pela minha ignorância. Nós somos ainda muito ignorantes, irmãos. Nós ainda carregamos muitas coisas ruins dentro de nós, que nós pensamos ainda ser o certo, né? E nós não nos rendemos aos ensinos, à palavra. E o texto, ele continua dizendo aqui, eu não vou entrar muito, porque senão nós vamos estendendo muito, mas o texto fala aqui no verso 11, no 10 ele fala assim, que as coisas vão acontecer, irmãos. No verso 11 ele diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Irmãos, isso aqui é uma segurança para nós que desejamos, né, nos submeter à palavra de Deus. É uma segurança para nós. O Senhor fala: olha, né, ela não voltará para mim vazia, mas ela fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei, né? Ou seja, aquilo que foi escrito, irmãos, e foi determinado pelo Senhor, não vai mudar, vai prosperar, irmãos, vai dar certo, vai se cumprir, em nome de Jesus. Agora, o que precisa ser feito, irmãos, por mim, por você, por nós que estamos aqui nessa manhã, abra comigo lá abre em 1 Pedro, irmãos, abre em 1 Pedro, 2 Pedro capítulo 1, verso 19, olha o que Pedro escreve, segunda carta de Pedro, né? 2 Pedro, no finalzinho lá, irmãos, 2 Pedro 1,19. Verso 18, Pedro diz assim, irmãos: ora, esta voz vinda dos céus, do céu, nós ouvimos. Aqui é aquele momento ali do Monte da Transfiguração, irmãos, né? Lembra no Monte da Transfiguração, quando aparece Moisés e Elias, né, que aparece ali, Jesus está ali com Pedro, Tiago e João. Jesus chama Pedro, Tiago e João, eles sobem ali no monte, e naquele momento ali, no momento ali de oração, Moisés e Elias descem, é o momento ali que o Senhor, ele vem, e o Senhor fala, né? E Pedro, ele ouve. Então ele diz assim: ora, esta voz vinda dos céus nós ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Aí no verso 19 ele diz assim: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la.
Ele diz que eles ouviram o Senhor falando, eles ouviram Deus falando. Pedro, Tiago e João, eles ouviram a voz de Deus ali. Aí no verso 19 ele diz assim, ó, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e vocês fazem bem em atendê-la. Como se Pedro falasse assim, olha, nós temos confirmado a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra profética, e vocês fazem bem em atendê-la. Como a uma candeia, olha o que ele diz aqui, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Amém, irmãos? Então ele faz uma referência aqui, irmãos, à palavra, a essa candeia que ela precisa brilhar, a essa lamparina que precisa brilhar nesse mundo tenebroso. Brilhar até quando? Até que o dia clareie e a estrela da alva ela nasça em nossos corações. Até que não seja necessário mais a nossa luz, a luz de Cristo em nós brilhar, até que a luz da alva ela venha, até que o dia ele resplandeça, ele se ilumine por si só, até que o sol da justiça, né, ele nasça em nome de Jesus. Mas aí ele diz assim, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura ela provém de particular interpretação ou elucidação. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia, irmãos, da Escritura, ela provém de particular interpretação. Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. Então Pedro, ele traz assim uma segurança para aqueles que estão ouvindo a palavra, para aqueles que estão lendo a palavra, que estão sendo edificados através da palavra. Irmãos, a palavra, ela foi escrita por um período de mais ou menos 1500 anos. Então, assim, estes 66 livros, eles foram escritos em um período de mais ou menos 1500 anos, de mais ou menos 1400 antes de Cristo, até 100 anos depois de Cristo. O último livro a ser escrito foi o Apocalipse, né? Quando João ali teve aquela revelação na ilha de Patmos. Então, assim, imagina 1500 anos, né? Diversos autores, mais ou menos 40 autores, vivendo em épocas diferentes, de ofícios diferentes, né? O Senhor, ele não, né, atribuiu, né, esse privilégio não apenas aos intelectuais da época, não apenas aos escribas, não apenas aqueles conhecedores, não, irmãos, o Senhor, ele pegou desde um vaqueiro até um pescador, a um médico, a estudiosos. Então o Senhor, irmãos, ele imagina, irmãos, e o Evangelho, ele foi reunido, né? Essa Bíblia, imagina, esses livros, eles foram reunidos, eles foram escritos, né? Imagina, mais ou menos 3.000 anos atrás, e nós estamos aqui hoje, nessa manhã, reunidos por esse livro, por essas verdades. Irmãos, não dá para dizer que a Bíblia não seja a palavra de Deus, porque ela tem transformado vidas, irmãos, de geração em geração. Amém? Tem transformado vidas de geração em geração. Vidas têm sido edificadas, casas têm sido edificadas e lâmpadas têm sido acesas.
e têm permanecido acesas há quase ou há mais de 3.000 anos atrás. Então, irmãos, não dá para questionar a veracidade da palavra de Deus. Então vale a pena que eu e você, nós sejamos edificados por essa verdade. Para a gente concluir, eu queria que você abrisse em 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3. Como hoje é dia dos pais, Paulo, ele traz essa mensagem aqui ao seu filho Timóteo, né? Então, Paulo, ele tem como pai, ele tem essa preocupação com o seu filho Timóteo, né? Vamos compartilhar aqui o verso 14, vocês encontraram aí? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 14. Olha só o que ele diz para Timóteo, irmãos, né? Seu filho na fé. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, glória a Jesus, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura, não é parte dela, o texto diz toda a Escritura, fala comigo, toda a Escritura, toda a Escritura é inspirada por Deus. Amém, irmãos? Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, com um objetivo, irmãos, a fim de que o homem de Deus ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Aqui é a prática, irmãos. Aqui é a prática da palavra, né? Eu escrevi aqui, e a palavra vem com esse objetivo de nos ensinar, de repreender, corrigir e educar para a justiça, até que sejamos homens perfeitos e expressemos com excelência e clareza a luz que irá glorificar o Pai, né? Até que sejamos homens perfeitos e expressemos com excelência e clareza a luz que irá glorificar o Pai. Então a palavra, irmãos, ela vem para nos adequar. A palavra, ela vem para fazer com que os seus pensamentos, os meus pensamentos, os nossos conceitos, né, de construção civil, eles estão errados e que existe uma maneira correta de se fazer. Agora a palavra de Deus, irmãos, o que ela vai fazer? À medida em que você for, né, começar a construção, ela vai começar o que? A te ensinar. Então a palavra, irmãos, ela é como se pegasse eu e você e nos levasse a um canteiro de obras. E à medida em que você pegasse ali a colher de pedreiro, que você pegasse o tijolo, é como se ele dissesse assim, a palavra vem falar, não, meu filho, não é o tijolo primeiro. Primeiro você tem que fazer o buraco aqui.
Não, meu filho, não é fazer um buraco aqui primeiro. Primeira coisa, você vai demarcar a área. Eu não entendo, né, irmão, de construção civil. Mas vocês estão entendendo, irmãos? Então a palavra, irmãos, ela vem, né, nos ensinando. Ela vem nos corrigindo. Ela vem nos repreendendo. Ela vem nos educando, nos mostrando a maneira certa de se fazer. Agora, se você for aquele filho cabeça dura, e você aí, não, mas eu vou fazer o buraco primeiro. Não. Irmãos, vai dar errado. Vai dar errado. Né? A receita, irmãos, foi feita muito antes de você vir aqui para a terra. Né? Não é receita que faz casa, né, irmãos? Receita faz é bolo, né? Faz casa também, tem que ter uma receita para fazer a casa, né? Irmãos, então, assim, eu espero que, né, você tenha sido edificado como eu fui por essa palavra, né? Então, a luz, ela vai resplandecer de maneira clara, irmãos, e eficaz, à medida em que nós nos submetemos a isso daqui. Quando o Senhor diz a Abraão, olha, anda na minha presença e seja perfeito. Então Deus veio ali e estabeleceu a intensidade da luz de Abraão. Ele falou, olha, né, assim, você vai iluminar, né, anda na minha presença e seja perfeito. Ilumine todos os cômodos, né? A perfeição é fazer com que a minha luz e a sua luz, ela ilumine todos os cômodos, né? Isso sim é a perfeição. Então estes ensinos, né, o apóstolo Paulo, ele diz aqui a Timóteo, a fim de que o homem de Deus, ele seja perfeito. Então esses princípios vai nos levar à perfeição, né? Eu aceitar o ensino, a repreensão, a correção e a educação na justiça, ele vai me levar à perfeição. Talvez hoje eu e você, nós estejamos iluminando só um cômodo da nossa casa, vamos imaginar assim, né? Mas é preciso que nós iluminemos mais, amém, irmãos? Então vamos, né, nos submeter à palavra, vamos buscar o Senhor, né, vamos dar devida atenção à palavra de Deus, né, vamos, né, nos relacionar mais com esse livro aqui e entender, irmãos, que é um privilégio para nós, irmãos, nós termos a palavra de Deus, né? Se eu e você, em nome de Jesus, isso não vai acontecer, mas a gente perder a salvação, irmãos. Assim, se a gente for questionar, como que nós vamos justificar, irmãos? Né, para o Senhor, falar, meu filho, mas a receita estava lá na sua mão, todos os dias. Porque você insistiu tanto em fazer errado. E você insistiu tanto em pegar a ferramenta errada. Primeiro era o buraco, você já vai para a linha, você já vai para o tijolo, né? Vamos orar ao Senhor, amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor e, né, que, né, eu não sei como anda a sua construção, não sei como que está a sua construção, não sei a intensidade da tua luz, né? Mas saiba que você e eu, nós somos especiais para Ele, porque se não fosse, Ele não teria, né, acendido a nossa lamparina, amém? Então não pense que não, irmãos. Se você está aqui nessa manhã, pode ser até que a sua luz esteja bem, mas existe luz aí ainda,
Existe fogo aí ainda. Amém? E eu e você, nós precisamos fazer com que essa luz, ela brilhe ainda mais em nome de Jesus. Então feche os seus olhos, ore ao Senhor. Fala: Senhor, eu quero que a minha luz resplandeça. Eu quero, Senhor, me submeter sim à Tua vontade. Nós queremos sim nos submeter à Tua palavra, às Tuas verdades, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nos dê um coração ensinável, Senhor. Nos dê um coração ensinável em nome de Jesus. Tira toda a dureza do nosso coração, Senhor. Tira toda a dureza. Senhor, todos os pensamentos errados, todos os pensamentos contrários. Papai, nós entendemos, Senhor, que os Teus pensamentos, eles são melhores do que os nossos. Os caminhos do Senhor, eles são melhores do que o nosso, Senhor. Em nome de Jesus, nos dê um coração, Senhor, que irá Te obedecer e irá fazer aquilo que foi escrito e aquilo que foi determinado pelo Senhor, em nome de